Boa noite para todos e todas. Ontem eu coloquei um aviso, né, bonito, dizendo que hoje nós víamos fazer um vídeo. Ó, já estamos fazendo vídeo, né? Claro, e que é sobre o filme, tá lá, bonitinho, é sobre o filme, sobre mais, é o quarto filme que nós estamos indicando, é, é um filme francês, inclusive. Mas vocês devem ter reparado uma coisa. Então, depois que eu falar, vai para o ar e amanhã, com certeza, hoje ou amanhã, estará no meu Face e no Conversas no WordPress, que tá, sempre coloco lá, que tem várias abas, e a aba Filme tem todos os filmes que nós vamos indicando. Fazendo um leve parênteses, eu fiz assim, não uma pesquisa grande, nada disso, mas assim, perguntei para uma pessoa, para outra mais próxima, quais se tinha gostado, se tinha visto, e sim. Mas por hora está vencendo o Mil Vezes Boa Noite. Mil Vezes Boa Noite está vencendo. Logo atrás vem o Não Olhe Para Cima, né? Tem uma pessoa que viu junto com o filho com medo, um jovem, um pré-adolescente, ficou, ai, nossa, mãe, né? E agora a gente tem essa questão lá do nós, né, do Brasil, porque isso não está ocorrendo só no Brasil, mas duas coisas ocorreram, né? Tá, nós sabemos a questão do Rio Grande do Sul, né? É, tudo, né? Toda a situação do Rio Grande do Sul é uma tragédia, né, na verdade. Da mesma forma como a aurora boreal pegou a comunidade europeia. Uma amiga que mora em Portugal mandou, que está em Portugal, mandou a foto da aurora boreal. Aí algumas pessoas, ai, que lindo, que lindo, que lindo. E até que alguém falou o seguinte: não, não é lindo só, não. Isso nunca houve nessa aurora boreal, nesse período, que lá está entrando no verão, né? Desse período, lá estamos no final da primavera, nesse período, e nunca houve. A aurora boreal é uma questão dos países mais frios, né? Tanto que existe viagem. Então, não é só a questão da chuva, da enchente, né? Que também no Maranhão ocorreu, não tão forte quanto no Rio Grande do Sul, mas no Maranhão também. Enfim, essa é as questões que nós estamos aí passando na vida real. Então, eu associei essas coisas com a questão do não olhe para cima, né? Não olhe para cima. Que então tá assim. Não que eu esteja fazendo qualquer enquete ou qualquer pesquisa, não, perguntando. Mil Vezes Boa Noite realmente é um belo filme. Todos os três são belos filmes, e o primeiro, o Easy Ride, é um filme da época do hippie, né? Da época hippie. É um filme que é icônico, né? Icônico, do grande movimento hippie, do grande movimento, né? Foi um dos maiores. Para mim, eu gosto não de estudar necessariamente, né? Não é, por exemplo, tema que eu escreva sobre, mas eu leio muito, e além do mais, hoje, por exemplo, este vestido, essa roupinha que vocês estão vendo na parte de cima, já que estamos online, é um vestido hippie, né? Eu guardei amorosamente, é um vestido que eu comprei numa loja hippie, numa viagem que eu fiz junto com uma das minhas sobrinhas, e numa loja chamada Borboleta.
em inglês, tá? Nós estávamos em Londres, imagine. E eu guardei com o maior carinho. E aqui existia, né? Eu não vou dizer que eu fui uma hippie, né? Como o movimento aqui foi como nos Estados Unidos, na Europa, mais particularmente nos Estados Unidos, mas é um rompimento. Para mim, é um movimento que mais rompeu com, com o modo de vida burguês, né? Porque ele rompe com tudo, com o conceito de família, com a questão, rompe com tudo. E foi um movimento, né, onde nascem grandes artistas, né, da música, porque tem o Woodstock, o grande Woodstock. Ali surgem, né, os grandes, né, os grandes. Então, foi um movimento que rompe mesmo. Como aqui no Brasil, eles foram chamados, quem participava, etc. e tal, não tão fortemente, como aqui era ditadura, era participar dos desbundados, mas os desbundados eram presos também, justamente por conta da questão da família, pátria e liberdade, né? Liberdade, tudo bem, mas também eram presos, também tinha tudo isso. Então, são esses três filmes. Hoje, nós estamos apresentando, indicando, e aí vocês viram, né, devem ter visto na chamada, que na parte de baixo, eu basicamente escrevi tudo em branco, na parte de cima, com tudo escrito em vermelho. E na parte de baixo tem uma faixa vermelha, e essa faixa vermelha está escrito, olha, amanhã aqui estamos, vai virar a próxima, né? A nossa próxima indicação, e numa faixa vermelha. Aí eu falei, o nome do filme é A Fraternidade é Vermelha. Muita gente aplaudiu. Eu não sei o que pensaram do vermelho, né? Do vermelho. A Fraternidade é Vermelha. É o título do filme, A Fraternidade é Vermelha. Ele é de 1995, mas não é simplesmente aquilo. Na verdade, não pertence a cor de partido político nenhum, não o filme, né? Eu botei mesmo para provocar o pensamento aí de cada um. Por que está em vermelho a fraternidade, e escrito a fraternidade é vermelha? Por quê? Porque não é um filme político no sentido de partidos, né? De uso de cores, nada disso. É um filme sobre a fraternidade, e que diz que a fraternidade é vermelha, por quê? É uma amizade que surge de uma maneira extremamente singular, né? É um filme de 1995, e, na verdade, ele é o último filme de uma trilogia. O diretor, que com este filme, com o terceiro filme, ele ganha o Oscar, né? Ele ganha o Globo de Ouro, ele ganha o BAFTA, ele ganha, enfim, o diretor ganha os títulos todos, principalmente o Oscar de melhor diretor. E os atores, né? O diretor tem um nome, porque ele é um nome polonês, ao mesmo tempo ele também tem na família francês, essa coisa toda. Mas o nome dele é Krzysztof Kieslowski, né? E ele é apresentado como polonês. Os atores, um é famoso, é o Jean-Louis. Jean-Louis, ele já tá um senhor, em 1995, que vem esse filme, e ele é o Jean-Louis que fez Um Homem e uma Mulher, um famoso filme, bem anterior, ele é bem jovem, que é belíssimo também, muito belo. E a atriz é a Irene Jacob, né? Muito jovem também, muito jovem. E justamente a chamada do filme
e aí depois eu vou explicar por que eu não coloquei a chamada do filme, é ela, porque ela é uma jovem que está, né, em Paris, sozinha, com uma família, digamos assim, complicada, uma família distanciada, e ela é modelo. Além de modelo, ela faz uma série de freelancers, né? E tem um freelancer que é muito, também leva um prêmio, né? No filme, né? Que tem tudo isso, que é um freelancer do fotógrafo. Ela vai ser freelancer de um fotógrafo que fotografa ela de perfil, né? E, no fundo, uma, digamos assim, uma, uma bandeira, não é uma bandeira, né? Mas é um longo pano, bem leve, e que tem ventilador, tudo. Então, ele tá se mexendo, ela está de perfil com um chiclete, uma bola de chiclete, e o pano é vermelho. Essa é a chamada do filme. É ela com esse fundo vermelho, que não é certinho, mas que faz, né, curvas. E no filme nós vamos ver o que é aquilo, né? E ela de perfil. E ela fazia isso. Então, ela é essa jovem que morava num, num pequeno apartamento, num pequeno apartamento, sozinha, né? Tinha um namorado que não aparece nunca, telefona nas horas mais insensatas, e ela fazendo como modelo, fazia desfile de joias, uma série de coisas, e buscando mais e mais. O interessante desse filme, o muito interessante, é que ele lida o tempo todo, né? O filme lida com, com dois tempos que se entrelaçam, né? Dois períodos que se entrelaçam. Quando ela conhece a história, uma história entra na outra, na própria história que está acontecendo, como é que ela conhece o Jean-Louis, que faz papel de no filme, né? No filme Jean-Pierre, ele é um juiz aposentado. Ela é uma jovem, ele é um juiz aposentado. Numa casa cheia de livro, a casa dele, com o carro na garagem que ele nunca tira, mas um carrão, enfim. Ele é uma pessoa estranha, né? Absolutamente. E tinha um hábito bastante estranho, que era ouvir a conversa dos vizinhos, das pessoas próximas. Ele sabia como fazer, então ele descobria assim que aquele marido fiel não era tão fiel, que aquela mulher que parecia boa mãe não era tão boa mãe. Enfim, era uma coisa que era proibido. Ele sabia que era proibido, né? Como juiz ele sabia, mas ele fazia aquilo. Então ele é estranho, ele é uma pessoa estranha. E conta também, de acordo com o caminhar, conta a história dele, porque ele se torna aquela pessoa, daquele jeito, né? Desse jeito. Assim que ele pode, ele se aposenta. Aí eu não vou contar por quê, tá bom? Ok? Mas o filme chama-se A Fraternidade é Vermelha, por quê? Porque em 1993, na verdade, tem um significado. Em 1993, o mesmo diretor ele faz a, a, né, a liberdade, deixa eu ver, não é a liberdade, não. Né? Ele faz. Puxa vida, alguma coisa é branca, uma qualidade qualquer. Branca. Aí, no ano seguinte, 1994, ele faz A Liberdade é Azul, que é belíssimo.
né? A liberdade é azul, a verdade é branca, a liberdade é azul, e, por último, ele faz a fraternidade é vermelha. Essas são as três cores da bandeira da França. Na verdade, ele faz um filme, três filmes que significasse, que tivesse um significado que é a bandeira da França, que tem branco, azul e vermelho. Mas é esse filme que eu escolhi, né? Os outros, se vocês quiserem, é só procurar no site. Adoro, adoro cinema, que é um belo site. Tem, dá para a gente cada um fazer o conjunto de filmes que quiser, né? Esse site realmente é muito bom. Fora disso, ele é explicativo, né? Ele tem a sinopse. Então, a sinopse é essa, são o que acontece, na verdade, né? A sinopse desse filme é essa, né? Um modelo, aí, que é pela Irene Jacob, atropela um cão. Ela está saindo dos trabalhos, vem de carro, e ela atropela um cachorro, é um cão. Só que ela pega, ela para, ela leva para a veterinária, depois leva para a casa dela, né? E que é uma cadela. Quando ela chega na veterinária, a veterinária diz: ela está grávida. Melhor, ela está com cachorrinhos, né? Barrigudo, tá assim, barriguda. Mas, aí ela pergunta se aconteceu alguma coisa. Falou: não, só a patinha dela, nem quebrou. Aí faz lá e ela leva para casa dela. Ela não sabe de onde veio, só tem uma coleira com um nome, mas não tem o endereço, não tem nada. Então, eles se conhecem dessa maneira. Por quê? Porque um dia ela está passeando ela está de carro, vai até uma praça, aí solta. Quando ela solta, a cadela começa a correr, e ela entra no carro e vai atrás. Indo atrás, para onde que a cadela vai? Vai para casa. Para casa de quem? Do juiz. Ela era do juiz, né? Aí é assim que eles se conhecem, né? Então, e que tem esse estranho hábito de ouvir as conversas telefônicas de outras pessoas. Porque ela entra, ela chama, 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 a cadela entra, né? Está aberto o portão, ela entra, é uma casa. Ela entra em determinada parte de Paris, que tem muitas casas realmente. Ela entra. E ela entra, primeiro, com muita dúvida, né? Que, assim, né? E entra chamando, 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 e ninguém responde, até que ela chega numa sala, pergunta: oh, desculpe, e o conhece. E sai furiosa com ele, porque ele não é nada simpático com ela, né? Nada simpático. E, e é esse fato que, que será o ponto de partida para uma amizade muito singular, porque ela fica. Na verdade, eram duas pessoas solitárias, né? Sendo que ela era muito jovem, trabalhava, e ele era um juiz já aposentado, e que parece a ela que ele não gosta, apesar de ter aquela cadela, ele não gosta do animal. Aí eu não vou contar o restante, não, só para dar curiosidade. É belíssimo o filme é belíssimo. Se há uma coisa chamada fraternidade, né, é uma demonstração do que é ser fraterno e como que nós somos fraternos, não necessariamente por aqueles que nos é simpático num primeiro momento, né? Mas aquele com o qual nós construímos, né, alguma coisa, construímos um, construímos assim a confiança, construímos a lealdade, ouvimos o que o outro fala e entendemos por que ele fala aquilo, né? E nós falamos alguma coisa e ele entende. Tem todo em nenhum momento se fala em fraternidade no filme, nenhum nem outro, mas vão construindo essa amizade, né? Muito bonita para ele, para ela, sem que ninguém peça. Ele não sai de casa, ela vai na casa dele, né? E aí
Inicialmente, sempre com a desculpa de ver a cadela, né? Ver como é que ela vai. Aí ela diz, ó, vai nascer os cachorrinhos. Ele, é? Tá bom. Assim mesmo, mais ou menos assim. Então, é um filme, por isso, pela maneira como o diretor coloca o filme, em que circunstâncias, né? Colocando, em nenhum momento, nenhuma dessas palavras que eu falei são colocadas, aparecem no filme. E em dois tempos, né? Em dois tempos. O tempo dele, jovem, né? Por que é que ele se torna, por que ele se aposenta, por que ele se torna esse homem rico, que mora numa casa que não é nenhum palácio, mas que tem tudo, que não demonstra carinho necessariamente, né? Para ela, não demonstra num primeiro momento, mas que ela vai, a partir daí, ela vai conhecendo, a jovem vai conhecendo e eles vão contando um para o outro coisas de suas vidas, né? Então, é um filme belíssimo que, em 1995, termina, né? 93, 94, 95. Então, de 95 é a Fraternidade a Vermelha, e o diretor ganha todos os prêmios de melhor diretor, né? Não só melhor diretor, mas também, só um minutinho, melhor fotografia, né? Ganha o prêmio de melhor, de original, de melhor fotografia, né? Melhor filme estrangeiro no CISA, né? Enfim, ganha o roteiro, tem quem o roteirista faz, né, também ganha, enfim, todos, na verdade, são os mais importantes, né? O diretor, o fotógrafo, né? Quem está fazendo o filme, né? Quem está fazendo as cenas do filme. Então, é realmente um filme que eu digo que vocês podem ver. Também tem algum streaming aí. Tem, com certeza, a Fraternidade é Vermelha. Então, não é uma questão de partido político. Mas eu fiz essa brincadeira. Também por uma outra razão. Eu colocando, né, nos outros filmes só entrada, né, não passava filme, só uma foto do filme, eu recebi do dono dos donos, né, que mandam no YouTube, que há 10 anos uma determinada empresa comprou a patente do YouTube de filmes. Então, eu não sei como é que o Adoro Filmes, como é que ela se relaciona, mas nós não podemos botar filme, nem botar filme, não podemos indicar, tá? Agora, se eles estão o tempo todo para o mundo inteiro, não é para mim, não, né? Estão o tempo todo vendo quem coloca sem me avisar. Nesse caso, veja só, eles só fazem isso quando gostam da maneira como apresentou. Então, é muito fácil colocar depois, mesmo que eu esteja falando português, né? Colocar a legenda, porque é uma coisa curta que está estimulando a questão de vejam determinados filmes. E que, claramente, eu já disse aqui, o Adoro Cinema é, para mim, o melhor site. O que eles fazem? Eles não retiram se vocês forem no wordpress.com, né, conversa e pesquisa, e lá em filmes, ou se forem no Facebook, que tem no Facebook de conversas e pesquisas,
né, tem o Facebook também, vocês vão ver que está lá que o que eles não tiraram, que eles não consideraram que eu pratiquei um crime, que eu roubei alguma coisa, mas tiraram a foto do inicial de cada filme, né? Que aquilo que estava era a foto inicial, e deixa para você ver, né? Deixa para você ver. E quando você vai, agora, quando você vai ver, né, aparece, aí sim, assim, ali aparece já eu falando, etc e tal, e ali eles eles não tiram, né? Ali eles não tiram. Mas é muito interessante. E foi muito interessante também que eles fizeram um controle, isso é controle, é puro controle, né? Só que eu estou, de repente, eu estou por aí, pelo mundo, dizendo filmes, falando sobre filmes, e não recebo nada, né? Mas também não tem que pagar nada, porque eles não consideraram isso, e eles têm esse poder de tirar, né? Tem esse poder de tirar, sim, porque são donos do mundo inteiro em relação a alguma coisa no YouTube, algum canal no YouTube relacionado a filme, tá? Tem outros que são relacionados à música. Relacionado a filme, eles têm o direito de tirar. Ganharam o direito na medida que compraram, do mundo inteiro. Então, eu dou a maior força para vocês. Agora, quem quiser pensar também nos seus partidos, que tem a cor vermelha, estejam à vontade, né? Esteja à vontade. Mas não é um filme sobre questões políticas, né? Questões de nada disso. É um filme sobre as relações humanas, nesse caso, fraternidade. E como eu disse ainda há pouco, que o diretor, o que ele quis foi sem dizer, diz que essas são as cores da França: branco, azul e vermelho. Muito bem. Então, é isso que nós estamos indicando essa semana. A fraternidade é vermelha, tá? Mas é por conta das cores da bandeira. Muito bem. Agora são as notícias rápidas e rasteiras. A revista, né, que ainda não saiu nenhum número esse ano, na verdade, ela vai aparecer bem mudada, como outras revistas estão mudando, está sendo extremamente discutido, né? As revistas como que até aqui no Brasil, como é que elas são vistas, né? Quais são as revistas que têm apoio, outras não têm apoio, né? Então, fora disso, vai haver uma mudança de capa, nós estamos aí na mudança de capa, na mudança de como colocar e o que colocar nas revistas, tentando manter a qualidade, porque ela é uma revista de qualidade. Algumas pessoas sairão do comitê científico, outras entrarão de outros países, outras pessoas, e de outros estados também. E o próprio comitê editorial também tende a mudar. Essa é o que eu venho conversando e pensando e vendo isso. Então, eu não estou com pressa, que foi a primeira, quando nós voltamos, eu falei, nós não temos pressa, não trabalho com a pressa, ainda que estejamos vivendo num mundo apressado demais, né? Muito apressado. Agora, eu tive uma surpresa muito interessante. Veja só, já que todo tempo eu falo, né, trabalhamos com diferentes discussões e diferentes campos, né? Trazemos diferentes campos, pessoas que trabalham em outros campos, tudo isso, mas nós temos um foco bem forte para a questão cultural, para a questão da educação. E veja só o que aconteceu. Como a vida, às vezes, em algumas situações, nos surpreende.
nos faz pensar também, né? Porque nós sabemos que nós estamos vivendo no Brasil um momento extremamente complicado em vários campos, e o campo educacional está sendo efetivamente sucateado, né? Os professores, temos aí uma série de depoimentos de professores, a questão do próprio conhecimento, então a discussão curricular, né? Tudo isso está sendo feito. Temos aí uma vastidão de empresas, né, que se dizem educacionais e oferecem que em 6 meses você vai estar formado nisso, está formado naquilo, né? Até a pós-graduação já começa a aparecer e as pessoas se inscrevem. Outro dia eu peguei uma coisa que era o seguinte, muito bem feito, inclusive o layout, mas era o seguinte: você não tem tempo para fazer o seu, né, a sua, o que você vai dar, né? Fazer o seu plano de ano, plano de mês, plano de dia. Nós fazemos para vocês. Nós aí falando que fazia, como fazia, das séries iniciais até a universidade, tá? E dizendo, fazendo uma lista, inclusive, disciplinar, né? De matemática, língua portuguesa, isso, aquilo outro. Muito bem feito. E o que me deixou não perplexa, eu não fico mais perplexa, né? Eu fico pensando, né, sobre a educação, para a educação, e por que educação, e por que se disputa a educação tanto, principalmente nesse país, repetindo Darcy Ribeiro, né? O grande projeto é que nós não tenhamos educação para todos, de qualidade, conhecimento para todos, né? Conhecimento aprofundado. Esse é uma coisa que nós não conseguimos, a não ser em alguns períodos, algumas pessoas, e logo depois muda. Então, hoje em dia, nós temos não só essa maneira de ver, né, a educação à distância, a híbrida. Não é híbrida coisíssima nenhuma. É híbrida porque uma parte da aula é presencial e a outra parte não é presencial. O híbrido não é isso, eu já falei isso uma série de vezes, nós precisamos fazer um programa outra vez sobre o que é o híbrido, né? O híbrido não pressupõe isso. Agora eu estou em casa e agora eu estou presencial. Então, é presencial ou à distância? Presencial ou à distância, ou híbrido, aí bota as duas coisas. Híbrido não é isso, né? Não foi pensado com isso. E a última notícia do Bill Gates, de quem eu, inclusive, gosto, o cara lê pelo menos 10 livros por ano. 10 livros por ano, olha que coisa louca, né? Ele compra os livros no início e são os livros que ele lê mesmo. Isso sempre falou, como ele dizia quando os filhos eram pequenos, que uma vez teve uma entrevista que perguntaram para ele: seus filhos ficam né, na tecnologia, no computador, nisso, naquilo? E aí ele disse assim: meus filhos não. Primeiro eles vão ler. Eles têm que ler muito. Quem não lê não sabe, na verdade, como utilizar na época que foi feita essa entrevista, ele diz: não sabe como usar um computador, é escravo dele. Não, meus filhos não, meus filhos têm que ler. Né? Que ali cai tudo. Mas agora, essa semana passada, saiu ele todo alegre, todo contente, né? Dizendo o seguinte: que já estava sendo construída, nos Estados Unidos já estava em fase numa escola americana, em fase de teste, inteligência artificial, robôs com inteligência artificial, com um tipo de pele, digamos assim, e com o objetivo o teste é o objetivo de ver o quanto eles podem substituir os professores. Né?
o quanto eles podem substituir os professores. Então, isso já está na ordem do dia, né? É só procurar Bill Gates e a inteligência artificial na escola. Vocês vão ler o que eu li, tá? Foi semana passada. Muito bem. Aí, há 3 programas atrás, porque o último foi com a Rosinha, com a Rosa, né? O outro foi comigo mesmo, e teve um que estávamos eu e o Renato Barcelos, que era o tecnólogo, que nos ajudou muito. Pois é, eu estava conversando com uma pessoa amiga, uma professora, e aí, de repente, de outras coisas, e ela falou assim, Dir, deixa eu te falar uma coisa, naquele programa que você fez, quando você mostrou este livro, Mestres e Doutores, quando vocês mostraram o livro, eu lembrei que eu tinha um livro em casa. Ah, é? É. Aí eu falei, como? Mas sim, ele foi distribuído nas escolas. Ela falou, pois é, mas eu quero te dizer uma coisa, eu tenho ele em casa, porque na escola X, não me cabe aqui falar o nome, onde eu estava, resolveram fazer uma limpeza. E pegaram os livros e jogaram fora da sala de leitura. E entre os livros que jogaram fora estava esse. E eu, já que estavam jogando fora, eu perguntei à pessoa que dirigia a escola se eu podia levar para mim, já que estavam jogando fora, em vez de ir para o lixo, eu queria. E disse que sim. Então, eu tenho aqui os livros, esse, que aí eu prefiro não falar, e esse também. Aí isso foi, como eu digo que eu não, né? Isso foi uma coisa assim que doeu, me surpreendeu, mas que me fez lembrar uma outra coisa. Isso acontece aqui. E não, essa não é a primeira vez que eu escuto, nem tampouco é a primeira vez que acontece. Né? Isso me fez lembrar duas alunas, que uma delas hoje é doutora, está na UF, né? Regininha, 2 alunas, eu dando História da Educação, na graduação, na UERJ, eu dava de manhã, apesar de não gostar das manhãs, todo mundo sabe disso. Quer dizer, quem me conhece sabe que eu não gosto das manhãs. E essa turma foi uma turma muito interessante. E a Regininha era muito jovem mesmo, uma guria. Desenhava bem, às vezes eu chegava, porque eu não gosto de atrasos, ainda que fosse às 7 da manhã. Né? Então, mas às vezes uns chegavam antes, moravam perto né, moravam perto, então iam. Quando ela chegava, ela fazia questão de chegar antes e desenhar alguma coisa no quadro, que ainda não era com giz. Então, ela desenhava, bom dia, professora, uma graça, assim, né? E eu deixava lá, adorava aquilo. E a Regininha foi uma das alunas, assim, muito jovem, né? Então, ela começa dessa maneira, e já no fim do primeiro período, aí, porque História da Educação era primeiro período e segundo período, nos dois, era História da Educação 1 e História da Educação 2. E eu trabalhava com os dois. Então, no seguinte, eu estava com a mesma turma, mas avançando em outros temas da história da educação. E a Regininha, e aí eu passei para esse primeiro período, então eles eram primeiro período, eu estava entrando, eu passei um trabalho, eu pedi que eles se colocassem em duplo ou trio, no máximo, e buscassem, né, o que a gente pode chamar de fontes. Podia ser até da casa de cada um, as fotos da família, as fotos dos lugares, se eles quisessem tudo isso. E eu tinha falando sobre educação, essa coisa toda, eu tinha citado, por conta de um vídeo, e é bom lembrar que o Pereio morreu, né? Mas por conta de um vídeo, Ilha das Flores, foi premiadíssimo e ele continuou atualizado depois de tantos anos ter sido premiadíssimo. Ilha das Flores, ele é muito rápido, é fantástico. Ilha das Flores, tem no YouTube,
tá? Ele é muito rápido, mas é devastador para pensar as nossas vidas. Ilha das Flores. E que tinha passado o Ilha das Flores, etc, etc, etc. E falando de escola, eu disse o seguinte: pois é, a Cecília Meirelles, ela foi diretora de uma escola pública no Rio de Janeiro, a Escola Bahia. Né? Por quê? Todo mundo fala da Cecília Meirelles como uma grande poeta, né? A pessoa que realmente ela é reconhecida, sim, ela é uma grande, incrível poeta, mas ela foi professora e foi diretora, tanto que ela foi da Associação Brasileira de Educação, na época do Anísio Teixeira, na época de tudo isso, todo mundo isso. Se vocês forem pegar, porque isso está na internet há anos, você pega todas as atas de reunião da Associação Brasileira de Educação. Eu tenho todas as atas, todas, desde a que inicia, da primeira, todas as atas, por conta da minha tese de doutorado. E eu gosto muito de você manusear as fontes, essa coisa toda, e nesse caso eu imprimi mesmo. E eu tinha dito isso. Aí elas resolveram, ela com a colega, né, resolveram o seguinte, resolveram ir na Escola Bahia. Olha só, foram na Escola Bahia. Pediram licença, disseram o que é, se apresentaram, etc, 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 e pediram para ver na verdade, elas queriam isso. As inscrições dos primeiros alunos. A Escola Bahia é bem antiga. Dos primeiros alunos. Aí elas ouviram o seguinte, e os jovens não sabiam o que fazer, fizeram, e depois, quando me encontraram, ficaram, professora, nós fizemos. Porque é dito também pela pessoa que dirigiu o seguinte: os primeiros, as fichas disso, daquilo, nós jogamos fora. Mas os, é, os garis não passaram ainda, então vocês podem pegar. Então, elas pegaram os sacos, né, com aquilo tudo e trouxeram. Aí, quando nos encontramos, elas falaram: professora, nós trouxemos. Falei: trouxeram? Trouxemos. Falei: ok. Mas vocês pediram? Porque isso, eu não tinha pensado uma coisa dessa. Vocês pediram a pessoa ou alguém de lá para dizer que estava dando para vocês? Nós pedimos. Eu falei: então tá bom. Eu quero uma cópia. Tira uma xerox e fica comigo. Isso nunca deu problema, nem para a escola, e já passou tanto tempo, já mudou, né? Nem nada, mas é uma coisa que eu não esqueço. Então, ao, a essa professora, agora, né? No final de semana, ter me dito isso, a coisa continua. Joguemos fora. É velho, joguemos fora. Né? E e aí nós nunca, na verdade, não vemos como está o que foi naquele vídeo passando, né? O que o Jacques Legoff, que é um historiador já falecido, francês, dizia: nós não podemos ver o passado como uma coisa como passado, alguma coisa que não interessa mais, porque eles nos contam histórias, eles nos fazem pensar como seria, como era, né? Então nós não podemos patrimônios, né? Simplesmente jogarmos fora. Aquilo ali significa um período e significa coisas que aconteceram. Né? Para isso então, na verdade, são coisas que resguardam a memória. Né? Memória não quer dizer história. Memória é uma discussão complicada, mas é isso. Então, se a própria escola não se vê como um lugar de memória, continuamos mal, muito mal, muito mal. Que as famílias não se veem seus lugares de memória, isso acontece. Que em algumas comunidades
Tem algumas que vão construindo a sua, né, tentando resgatar as suas memórias, né? E a gente descobre coisas incríveis, vê coisas incríveis. Mas isso foi agora. Então, esse livro, onde tem nome de professores da educação fundamental, né? No caso, na educação fundamental, que são mestres e doutores, alguns nem estão mais aqui, nem estão mais, né, na educação fundamental, mas outros estão. Então, a pergunta que fica é: por que jogar fora? Tem tanto material aí. Então, isso me quero compartilhar. Estou compartilhando. E termino aqui, né, outra vez, indicando, vejam, né, vejam A Fraternidade é Vermelha, é um belíssimo filme, é um belíssimo filme. E talvez fique para nós a pergunta, né? O que é fraternidade hoje? Que mundo fraterno é esse que nós estamos construindo, se estamos construindo, e outras coisas, né? E outras coisas, e todas as outras coisas. Quanto à questão da escrita, de jogar fora, essas coisas, eu acho que tem duas perguntas, para mim, né? Duas perguntas que eu me faço o tempo todo, sempre me fiz, né? E atualmente eu olho, vejo, e não sou só eu, os colegas professores também falam a mesma coisa e dizem as mesmas coisas, e pessoas, mães também dizem as mesmas coisas, avós e pessoas que estão vendo, né? Como a questão da leitura está sendo é, passada para trás. Por que ler? Por que se escreve? Para que ler? Ler o quê? Né? Ler o quê? Tem um livro, e eu termino aqui, de um professor que é um livro muito interessante. Por quê? Porque o livro tem várias, ele começa várias histórias e para. E é um livro didático. É um livro extremamente didático para a escrita, porque ele escreve alguma coisa e depois fica em branco. Então, o aluno, a aluna, eu, vocês, alguém continua a história. Então, tem criatividade, escrita, tudo isso, né? É um livro recomendável, é um livro fantástico, é um livro muito bom para ser trabalhado. É de um professor, tá? É de um professor universitário, famoso, é dele. Da mesma forma como, por exemplo, um outro livro, já que se faz tanta roda de tanta coisa, roda disso, roda daquilo, que tal ler, quando fizer uma roda, As Orelhas de Einstein, As Orelhas de Burro de Einstein. Einstein foi reprovado 3 vezes em matemática e é considerado um dos maiores físicos, né? E a matemática é essencial para a física. Então, vamos assistir. Bom, Nadir, você saiu do script? Não, não. Do mesmo jeito que nós temos uma série de coisas, né, sendo banalizadas, a questão de um filme que já não está passando agora, né, dos próprios filmes, tem a ver com a sucateação dos cinemas. Né? Para que cinema se eu posso ver em casa? Né? Por que o cinema? Mas tem pessoas que não, que ainda vão para o cinema, né? E cinema que está fazendo sua própria, seu próprio manejo, para não fechar, para não acabar.
Estão passando, inclusive, filmes antigos. Como no Adoro Filme, eu faço uma coleção e passo. Muito legal. Então, boa noite. Espero que eu não tenha falado demais hoje. E quero dizer o seguinte: aqui atrás, já que nós estamos falando de filme, esse filme aqui, isso aqui é um quadro meu, né? Antigo. É de 1992. Também ganhou muitos prêmios. Chama-se Leolo. O nome do filme é Leolo, tá? Vocês, vocês estão vendo? Vocês estão vendo uma caixa cheia de objetos, né? A gente pode dizer que são objetos preciosos, etc. e tal, e um menino. Parece que está embaixo d'água, ele está realmente embaixo d'água. Chama-se Leolo. E tem escrito aqui, vocês, né? Está escrito mais em cima, claro que vocês não vão ver. Tem assim, Leolo, reticências, porque eu sonho. Porque eu sonho. Mas eu não aguento, então eu vou dizer o seguinte: no filme, neste filme aqui, a frase completa é: ele era considerado um menino louco, enfim, doente mental. E não era, né? E aí tem uma determinada frase que ele fala: porque eu sonho, eu não sou louco. Então, os filmes também têm coisas para nos ensinar. Eu agradeço muitíssimo e me despeço. E vejam, a fraternidade é vermelha. É vermelha, com certeza. A fraternidade é vermelha. Muito obrigada.